Estamos de volta com a Alerj Debate, falando sobre a democratização dos meios de comunicação. Guilhom, você é da Associação das Rádios Públicas. Queria que você falasse um pouquinho o que é preciso fazer para fortalecer as rádios comunitárias, porque eu participei de algumas reuniões, de alguns encontros, inclusive da Frente Parlamentar, e representantes das rádios comunitárias dizem que sofrem muita fiscalização e que as grandes rádios não sofrem essa fiscalização. Como fazer também para equacionar isso? Tem tudo a ver com o tema do marco regulatório, né? Por que as rádios comunitárias são discriminadas no Brasil? Porque a legislação que existe sobre rádio comunitária no Brasil, ela é uma legislação excessivamente restritiva. A rádio comunitária ela é entendida enquanto comunitária na medida em que ela não ultrapassa um determinado âmbito regional. Significa que às vezes você tem uma rádio que não consegue falar nem para aquele bairro, para aquela comunidade, para aquela favela, se ela for uma extensão territorial muito grande, né? Ela é proibida de ter anúncio, ela é proibida de entrar em rede, ela tem uma série de restrições. Então, um dos capítulos do novo marco regulatório, não tenho a menor sombra de dúvida, assim como teremos que ter um capítulo sobre o sistema de comunicação no Brasil, o papel de um conselho, por exemplo, de comunicação nacional e tal, haverá um capítulo sobre comunicação pública, haverá também um capítulo sobre comunicação comunitária. É preciso ter uma legislação que tire as amarras da comunicação, da chamada radiodifusão comunitária no país. Parem de perseguir os companheiros que representam as comunidades nessa tarefa, que estão respondendo a processos, os seus equipamentos que estão comprados com muito custo, às vezes com vaquinha e com campanhas dentro da comunidade, estão sendo apreendidos pela Polícia Federal, pela Anatel, de uma forma muito rígida. E quando os companheiros dizem que isso não acontece com as rádios comerciais, é que muitas rádios comerciais e privadas funcionam totalmente à margem da lei. As suas concessões já terminaram, as suas renovações não foram feitas, a sua documentação está ilegal, as suas relações trabalhistas são ilegais, etc. E não há, por parte das autoridades, o mesmo rigor que há quando se persegue as rádios comunitárias, não há na hora de fiscalizar as chamadas rádios comerciais privadas, como se elas estivessem acima do bem e do mal. Eu fiz entrevista aqui com representantes do ECAD, e eu fiquei impressionada com os relatos de que grandes emissoras de TV, enfim, e rádios não pagam direitos autorais. É verdade. Realmente chocada com isso. Eu falei, esse é apenas um lado dessa ilegalidade ao qual eu estava me referindo. E se grandes redes cometem ilegalidade, você pode imaginar que o que existe de outras pequenas e médias emissoras, tanto de televisão locais quanto de rádio, também vão pelo mesmo caminho, né? Então é uma prática cultural no Brasil, essas concessões acabam, têm que ser renovadas, aí não são renovadas, o Congresso Nacional não dá conta, né, desse conjunto de demandas, há uma certa caixa preta. Agora está sendo feito um trabalho na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática no Congresso para rever esses procedimentos, para tornar isso um pouco mais transparente, porque ninguém sabe por que essas concessões são renovadas, como elas são renovadas, às vezes na calada da noite, sem nenhum tipo de fiscalização e principalmente de monitoramento por parte da sociedade. Eu compararia a rádio comunitária com o cineclube. E aí, e nessa comparação, né, a sala comercial, o cineclube, as grandes rádios e rádio comunitária. O ECAD, por exemplo, você citou, ele vai para cima dos cineclubes. Agora, cineclube nenhum cobra ingresso do público que está ali para assistir a um filme que quase sempre não passa na televisão, não está na sala de cinema e tal, você não tem fim lucrativo aquilo ali. O ECAD, ao cobrar alguma taxa ali em cima, como cobra de uma sala comercial de cinema, porque não tem regra diferente, não diferencia uma coisa da outra, na verdade ele está começando a matar aquela atividade, porque se o cara não tem dinheiro para nada, ele não cobra coisa alguma, como é que ele vai pagar a taxa do ECAD? Ele vai parar mas na verdade eu estava falando da questão da fiscalização, né? Porque, por exemplo, uma grande emissora, como é que uma grande emissora vai usar uma música numa, sei lá, numa novela, numa minissérie, em alguma coisa, e não vai pagar? Não estou nem falando em relação a esse mesmo... Eu até estou falando, citei isso porque tem que ter uma diferenciação, assim como da rádio comunitária para uma rádio grande. Tem que ter, a regra do jogo não pode ser a mesma. Não pode ser a mesma. São características totalmente diferentes. Para que tanto rigor
com um lado e nenhum rigor com o outro. Esse é o ponto. Você vai ver, a legislação toda está preparada para, falando de exibição audiovisual, né? A legislação está toda preparada para exibição comercial. O cineclube tem que se achar ali dentro, e não se acha. Ou seja, a gente, por isso talvez a palavra democratizar na própria frente assume uma dimensão especialíssima nesse debate que a gente está travando. Você também tem, além disso, tem a questão dos blogs, né? Veja, hoje valorizar esse tipo de iniciativa, aí tem a questão que caberia um outro programa para discutir do Plano Nacional de Banda Larga. Quanto mais pessoas acessando a internet, melhor para aquilo que a gente acredita em termos de democratização da comunicação. E é evidente também aqui no Rio de Janeiro o desafio que a gente tem, que é o Conselho Estadual de Comunicação, né? Esse conselho com participação plena da sociedade civil, dos movimentos sociais interessados nesse tema. Nós temos desafios importantíssimos agora, o Guilherme pode até falar um pouco sobre isso para a gente, porque é um debate que essa casa não vai fugir. A nossa comissão, não só a Comissão de Cultura, como a própria frente parlamentar, está engajadíssima nessa questão. Isso é importante para o Rio de Janeiro, para o modelo de comunicação que o Rio precisa estar adequado naquilo que a gente espera e que a gente acredita. Então, essa ideia de conselho não é nova, ela já é praticada no mundo inteiro, aqui no Brasil também não é nova, em vários setores sociais, né, de atividades sociais, já existe essa ideia de conselhos tripartite, de conselhos onde participa o governo, onde participe a área empresarial e onde participe o cidadão, o consumidor, o ouvinte, o telespectador, etc. Nós entendemos que é fundamental, tudo bem, o Ministério das Comunicações tem a sua atribuição de aplicação, de formulação de políticas públicas nessa área, mas por que não ter um espaço, um fórum onde cidadãos, empresários e governo possam dialogar, formular políticas públicas, implementar políticas públicas e fiscalizar a implementação dessas políticas públicas. Isso existe já no mundo inteiro, né? Não só conselhos, órgãos reguladores, né? Então é muito importante que o Brasil também viva essa experiência, né? Tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Aqui, ao nível estadual, existe já projetos de lei propondo a constituição desse Conselho Estadual de Comunicação. Claro que nós vamos ter que também estabelecer negociações com o Poder Executivo, porque também não adianta a Alerj aprovar uma determinada lei e depois chegar no governador e o governador vetar ou não implementar, etc. Então temos que ter também um certo jogo de cintura para negociar com o Poder Executivo. Mas é importante que a sociedade civil acompanhe o debate que vai acontecer na Alerj sobre a construção desse Conselho Estadual de Comunicação. Assim como os ajustes de cultura, né? Porque ele existe, mas ele não representa qualquer setor da sociedade, ou pelo menos não tem nenhum ali, nenhum conselheiro é indicado pela sociedade, né? É o próprio governo, o próprio executivo quem escolhe e empossa cada um deles. Pode até ter todos os setores ali, mas não houve o diálogo com os setores para que aquelas pessoas estivessem ali representando. Tanto que não há reunião dos setores com aqueles representantes lá para que se levem as pautas. É algo totalmente descolado. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Não sei se o Conselho prevê isso, que no caso o Guilherme falou de algumas representatividades. Por exemplo, os profissionais de comunicação, não necessariamente o empresário. Porque muitas vezes o profissional de comunicação ele trabalha numa grande emissora, enfim, ou numa emissora de médio porte, mas ele não concorda com aquela política que é aplicada ali, né? Então, nós acabamos de aprovar um conselho, aliás, o primeiro conselho estadual de comunicação que foi aprovado no estado da Bahia, por iniciativa do governador Jacques Wagner, após um amplo processo de debate com a sociedade, envolvendo empresários, áreas da sociedade civil não empresarial, etc. O ideal é que esse conselho seja tripartite, que ele seja equilibrado entre governo e sociedade, entre sociedade civil empresarial e não empresarial, e na parte não empresarial tem, sim, formas de representar os trabalhadores da comunicação, por exemplo, os jornalistas, por exemplo, os radialistas, por exemplo, os publicitários, os cineastas e tal, mas que não seja só uma representação corporativa, sim, porque ele vai discutir políticas públicas para a sociedade. Então é importante que o conjunto da sociedade, a juventude, as mulheres, né, as várias etnias, os vários movimentos sociais, a cultura e tal, estejam representados num
num conselho de comunicação do Estado. Eu estava falando isso até pensando na coisa que o Frederico falou no primeiro bloco, que foi a questão da pouca representatividade do nordestino. Eu conheço vários atores nordestinos e que trabalham para emissoras, para grandes emissoras, quando são convidados, obviamente, mas sempre naqueles papéis, assim, quer dizer, então vamos ouvir, né, eu estou dando um pitaco mesmo, ouvir os empresários, mas ouvir também esses atores, ouvir também, como o Guilhom falou, os jornalistas, os publicitários, né? Todo mundo, porque é uma situação... E aí, claro que eles não falam nada num programa de entrevista, porque eles vão falar? Eles vão falar, vão ficar sem emprego, né? E nesse caráter de conselho, eu acho que tem uma certa proteção aí, enfim... Corporativismo, e uma talvez. Força também, sem falar na força. O importante, numa sociedade como a nossa, onde impera a chamada democracia representativa, você elege os mandatários para os postos do Poder Executivo, elege também os seus representantes no Parlamento. O que o Fred está falando é que num conselho como esse, seja o de cultura, seja o de comunicação, quem está lá não pode estar lá só porque foi escolhido pelo Poder Executivo. O Poder Executivo deve ter a sua cota, sei lá, vamos dizer que seja um conselho de 21 membros, então o Poder Executivo indica 7. E aí ele tem o direito de escolher quem ele quiser entre aqueles 7. Se são diretamente vinculados ao Poder Executivo ou são representativos de outros setores, isso é uma decisão do governo. Agora, há que ter uma cota da sociedade representativa, porque você não vai conseguir enfiar lá dentro do conselho toda a sociedade. Não. Então, se não for através do sistema de representação, você não resolve o problema. E complementando isso, até para fechar, assim, eu acho que a gente precisa, né, a democracia representativa é uma grande crise. Eu estou muito convencido disso. E o remédio para essa grande crise é uma democracia mais participativa, mais conselhos, mais plebiscitos, referendos, e evidentemente com conselho, com participação da sociedade, dos movimentos sociais, né, tendo a sua voz, vez, deliberações. Isso é um avanço modelo político daquilo que a gente acredita e que fortalece a democratização do nome da frente e das bandeiras que a gente está abraçando aqui. Nosso programa já está acabando. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos convidados. Obrigada, deputado. Imagina. Sucesso aí na presidência da Frente Parlamentar pela democratização dos meios de comunicação. O nosso programa já está acabando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.